tarde, ouvintes do Massapê. Meu nome é Edivar, sou o Conselho Tutelar. Estamos aqui para falar sobre o Conselho Tutelar e esclarecer algo para a sociedade. Boa tarde ao nobre locutor Samuel de Lima. Samuel de Lima, né? Boa tarde aos ouvintes do programa da tarde, né? Eu sou Raimundo Júlio, também conselheiro tutelar, e dizer que o Conselho Tutelar é composto de 5 membros, mas, né, tem 2 membros que não puderam vir, que é a nossa companheira Viviane Santiago, e a outra companheira de segundo mandato também, a nossa nobre colega Maria Juraci Félix. O Conselho Tutelar está atualmente em frente à Secretaria de Educação, vizinho ao cartório da Dona Leda. Nós funcionamos de 8 às 12 e de 2 às 5, certo? E os finais de semana em regime de plantão. Temos os nossos fones para contato, temos o fixo, que é o 3643-1935, e temos o celular, que esse celular, ele fica com o conselheiro quando ele fica no plantão do final de semana, certo? Que é o 9790-8895. Então, se, né, membros da sociedade massapense quiser denunciar algum fato, ele pode entrar em contato com o Conselho Tutelar através desses fones, tanto fixo como celular. Eu queria perguntar aí, portanto, como é que está o Conselho Tutelar em si atualmente? As condições de trabalho de vocês atualmente para a sociedade massapense? Samuel de Lima, como todo órgão, nós temos nossas dificuldades, né? Uma das principais dificuldades que nós temos é a questão do transporte, né? Essa dificuldade a gente já vem batendo nessa tecla desde que nós iniciamos o nosso mandato, né? Não é por negligência do Conselho, mas por dificuldades mesmo, porque nós não temos transporte fixo. Nós temos um transporte cedido pela Secretaria de Ação Social, que é nos servidos 3 dias por semana, né? Que é segunda, terça e sexta. Quarta e quinta, ele fica a serviço de um outro órgão da prefeitura, que é o CRES, certo? Que é um parceiro da gente, mas que, sem soma de dúvidas, né, deixa também a desejar, porque os nossos trabalhos, às vezes, se acumulam por falta de transporte, né? Nós temos muita demanda, né? O trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho sigiloso, então, muitos membros da nossa sociedade, às vezes, têm até a ilusão de achar que o Conselho Tutelar, né, é um órgão que não faz nada, é um órgão que está ali só pela questão do emprego, mas não. Olha, a gente tem os nossos atendimentos, nós temos as nossas dificuldades, né? E, em cima de tudo isso, em cima também da crise que nós estamos atravessando, que o país todo é conhecedor, né? A gente tenta se desmembrar, a gente tenta se desvincular, né, de problemas sociais, tentando resolvê-los, né? E temos as nossas deficiências, mas é um órgão que trabalha em prol da criança e do adolescente, que é um trabalho, digamos, sigiloso, porque a gente não pode divulgar nossas ações, mas só para você ter uma ideia, no ano de 2015 nós tivemos 663 atendimentos, né? No ano de 2016 nós estamos a mais de 400 atendimentos. Então, quer dizer, a procura pelo Conselho Tutelar, ela existe, né? O Conselho Tutelar é um órgão que conseguiu credibilidade, não foi à toa, e sim pelo trabalho desses 5 membros, pessoas dignas, pessoas honradas, pessoas que têm o dom de trabalhar, né? Mas nós temos nossas dificuldades, né? Uma delas é a questão do transporte. A gente vê aí com certeza, principalmente para a questão de locomoção ao interior, né? Na zona rural, os distritos mais longe, quando recebe alguma ocorrência, tem que ter agilidade, né, nessa locomoção. No decorrer da semana, né, que é na quarta e na quinta que a gente não tem o transporte, a ação social sempre busca, né, nos ajudar nesse sentido, né? Mas tem as dificuldades também, né? Principalmente pela questão do transporte, porque às vezes a gente não tem acesso a esse transporte, né? Às vezes os nossos motoristas estão, né, em outras viagens, né? E às vezes acumula o trabalho do Conselho Tutelar, né? Então, em cima disso aí, quem perde? A sociedade massapense, né? Conselho Tutelar bem estruturado, trabalho bem desenvolvido,
né? E os membros do Conselho Tutelar são 5 pessoas escolhidas pela sociedade maçapiense, foram eleitos, né? São dignas do voto do maçapiense, e todos os 5 estão desempenhando um bom trabalho, estão buscando, dentro de suas limitações, dentro de suas possibilidades, né, desenvolver um bom trabalho, né? Não é o que o Conselho Tutelar diz, não é o que o conselheiro pensa, mas é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe para nós, né? Então, nós nos fundamentamos no Estatuto, é como se fosse a Bíblia do conselheiro, né? Para onde o conselheiro for, ele vai ter que levar o Estatuto da Criança, porque ele se fundamenta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Final de semana, como é que está a questão? Há um revezamento de vocês? Como é que é essa questão, já que na semana, você falou aí, tem os dias do transporte, e eu imagino a dificuldade que deve ser também no final de semana, né? Pronto, nobre locutor. Finais de semana fica um conselheiro de plantão, como a gente já citou, certo? Esse conselheiro, ele fica com o telefone do conselho, que é o celular da gente, certo? Do conselho tutelar. E sempre que tem a necessidade, ou ele entra em contato com outro conselheiro, ou ele busca uma forma de se deslocar até a localidade quando acontece um imprevisto, por exemplo, um final de semana, um sábado à tarde, um domingo de manhã, que isso não é raro de acontecer, né? Sempre acontece, e a sociedade denuncia, né? A sociedade, ela busca soluções para esses problemas, e ela busca aquele órgão que ela tem confiança, né? Então, assim, quando acontece de um conselheiro estar de plantão, né, esse final de semana ele não sai para canto nenhum, ele fica realmente à disposição do conselho. Se vai ser acionado ou não, é uma outra questão, né? Tem finais de semana que é bastante calmo, que não tem nenhum acionamento, mas tem finais de semana que tem de 2 ocorrências, né, que as pessoas procuram o conselho tutelar. E esse conselheiro, quando ele tem dificuldade, ele entra em contato com outro conselheiro, né? Nós somos 5 membros, né? E os problemas que aparecem lá não é do conselheiro, é do conselho tutelar, certo? Então, com muita frequência, né, nós vimos um conselheiro andando com outro, um conselheiro buscando a parceria do outro, porque nós não somos sábios, nós não sabemos tudo, né? Nós sempre buscamos nos apoiar em outro conselheiro, né? E até os finais de semana, né? Os finais de semana, às vezes, acontece um imprevisto, acontece um problema, que o conselheiro é acionado, ele busca a parceria de um outro conselho, né? Ele busca também os transportes, né? Nós sabemos que, por exemplo, o nosso horário de funcionamento é de 8 às 12, de 2 às 5. Né? O horário de funcionamento da prefeitura é de 7 às 13 horas. Né? Então, de 13 horas às 5 a prefeitura está fechada. Né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade também, né, com relação ao deslocamento para as localidades. Como é que é a ligação de vocês entre os órgãos de segurança, Polícia Militar, Civil, Poder Judiciário e o Conselho Tutelar? Bom, a gente tem uma boa parceria, não está a menor dúvida. Nós nos amparamos muito na lei também. Né? Nós temos 2 promotores de justiça, que é o doutor Luiz Marques e o doutor André, né, que sempre que podem nos dão suporte. Né? Nós temos o nosso delegado da Polícia Civil, que é o doutor Massimiliano, né, que também sempre que a gente precisa, a gente busca orientação, e que nunca nos negaram orientação e nunca nos negaram apoio. Né? A gente, graças a Deus, mantém essa boa convivência e eles reconhecem o trabalho da gente. Né? Basta ser que, por exemplo, aqui mesmo em Massapê, nunca foi movida uma ação contra o Conselho Tutelar. Uhum. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é um órgão íntegro, é um órgão de pessoas, né, autônomas, pessoas que estão ali para desenvolver o seu papel e estão ali como profissionais. Né? Às vezes não permanece ou não pendura o meu raciocínio, né? Mas o que o conselho se fundamenta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, às vezes, até para nós tomarmos uma decisão, a gente lê o que a lei diz, né? Se baseia em determinados artigos, né, que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conselho Tutelar de Massapê, esse convite que eu fiz para mostrar à população que vocês estão na ativa, que vocês estão trabalhando, porque às vezes o pessoal só lembra do Conselho na época da eleição, né? Aí depois fica aquele esquecimento, aí vai depois, quando tem eleição de novo, chamar o Conselho Tutelar, aí não está vivo. Então, esse é o objetivo de convidar vocês aqui, para vocês poderem divulgar
as ações de vocês para a sociedade massapeense, que vocês estão trabalhando. E eu queria saber de vocês, antigamente tinha aquela ideia do pessoal querer fazer do Conselho Tutelar de polícia. Essa ideia ainda continua? Essa tese mudou, está ultrapassada ou hoje já acalmou mais essa situação? Ainda existe bastante, porque assim, nós temos nossas atribuições, nós temos nossas limitações e temos também até onde nós podemos ir, certo? Então, o Estatuto da Criança, né, uma das nossas atribuições, né, é defender, né, a criança e o adolescente. Esse papel de polícia, nenhum conselheiro pode fazer. Né? Trabalhar ou agir com a criança ou o adolescente infrator é papel de polícia, não é papel de conselheiro tutelar, certo? Fiscalizações em bares, né? Fazer blitz, não é papel do Conselho Tutelar. Então, confunde um pouco a mente das pessoas e, às vezes, até a sociedade cobra a gente por trabalho que nós não podemos desenvolver. Né? Tem alguns trabalhos que, às vezes, a sociedade pensa, por exemplo, pegar um adolescente de um determinado canto, se ele estiver ali num ambiente inadequado, e conduzi-lo até os pais. Né? Isso é papel dos pais fazerem. Né? Os pais, nenhum órgão público, privado, particular ou autônomo, nenhum órgão pode tirar a autoridade dos pais. Né? Em primeiro lugar, os pais. O Conselho Tutelar está para contribuir, né? Mas ele não está para policiar. O Conselho Tutelar ele não pode fazer o papel de polícia. Né? Ele não pode fazer o papel de pais. Né? Ele pode auxiliar, contribuir para que essa criança se desenvolva, para que essa criança se torne a criança ou o adolescente mais saudável, né, e mais ativo, mais conhecedor dos seus direitos, né, mas nunca reprimi-lo. Né? Esse papel de reprimir não é a atribuição do Conselho Tutelar. Muito bem, estamos conversando aqui, portanto, com o pessoal do Conselho Tutelar de Massapê, e eu queria saber agora de vocês como é que está sendo o trabalho em prevenção ao uso das drogas aqui na cidade de Massapê. Nobre locutor, vale salientar que Massapê, essa problemática ela é muito grave. Massapê só perde para Sobral. Né? Salientando que Massapê tem algo em torno de 40 mil habitantes, Sobral tem mais de 200 mil. E por incrível que pareça, mas nessa problemática, Massapê só perde para Sobral. Por aí você vê. Nós temos nossas crianças, nossos adolescentes, infelizmente, se envolvendo cada vez mais novos e perdendo suas vidas, né? Vidas sendo ceifadas. Né? E, infelizmente, Samuel, essa é a grande realidade. Infelizmente, a nossa sociedade não despertou ainda para essa problemática. Ninguém deu a cara a bater ainda. Ninguém tem a coragem de bater de frente contra o problema, porque sabe que é um problema complicado, é um problema árduo. O que o Conselho Tutelar pede para as autoridades, para o poder público, é que comece a fazer ações e políticas voltadas para a criança e para o adolescente. E não é você fazer uma ação hoje pensando no retorno de amanhã. A gente tem que aguardar, tem que ter o pé firme, ter o pulso firme, ter os nossos posicionamentos, mas conhecer um pouco da nossa realidade também. Essa problemática, principalmente das drogas, ela é uma problemática muito séria. É uma problemática que a grande maioria da sociedade não quer falar, porque sabe que vai mexer, ou vai ferir alguns calos, né? E aí, às vezes, é mais cômodo você calar, você se omitir, do que você expor o problema. Mas ele existe, ele está aí. Infelizmente, nossos adolescentes, né, cada vez mais se envolvendo mais novos e perdendo vidas. Esse é uma das grandes preocupações da gente, porque as nossas crianças, nossos adolescentes estão sendo ceifados e nós já estamos perdendo uma batalha, uma guerra, que talvez nós nem tenhamos começado ainda. Né? Mas por quê? Às vezes por omissão nossa. Né? E principalmente os poderes públicos. Samuel, eu acredito o seguinte, que uma das coisas que contribuiria bastante é se nossas escolas, as escolas federais, as escolas estaduais, as escolas municipais se tornassem escola de tempo integral. Talvez esse fosse um dos primeiros passos. Né? Se tiver a população de 40 mil habitantes, nós temos uma escola de tempo integral. Né?
Por que não as outras escolas do Estado? Por que não as escolas do público também se tornar escola de tempo integral? Com certeza. Por quê? Porque nossos adolescentes, eles estudam de 7 a 11 e o resto do tempo ele passa o tempo ociosos, né? Sem terem o que fazer. Muitas das vezes não tem áreas de lazer, né? E aí buscam o quê? Infelizmente, né? Buscam o mundo do crime. E acha com uma facilidade muito grande. Basta ver que você pode conversar com qualquer diretora de qualquer escola, que ela vai lhe citar o seguinte: há 5 anos atrás, talvez nós tivéssemos 2, 3 usuários de droga dentro de uma sala de 30 alunos. Hoje, talvez nós tenhamos 2 ou 3 que não usem. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Com certeza. E qualquer direção de escola, se você chamar aqui para conversar, ela vai te citar isso. E aí a gente fica se perguntando, onde foi que nós erramos? Por que nossos jovens estão se envolvendo com um mundo que não tem volta? Por que os nossos adolescentes estão se envolvendo cada vez mais jovens, cada vez mais novos? Por que os nossos adolescentes estão perdendo o interesse pelos estudos? Por que os nossos adolescentes estão perdendo suas vidas? Porque é conhecedor por a maioria da sociedade que o mundo das drogas é um mundo sem volta. É um mundo que só existe 2 C, na grande maioria das vezes, ou cadeia ou caixão. E isto, infelizmente, é lastimável. Mas é a nossa realidade atual. A nossa sociedade ela não despertou ainda para essa problemática. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com um evento que vai acontecer daqui a 15 dias, com um evento que vai acontecer daqui a 2 meses, do que esse problema que ele vem nos afligindo ao longo dos anos. E talvez é aí onde a sociedade tenha o papel dela e tenha sido um pouco negligente. Por quê? Porque essa problemática ela vem se desenvolvendo, crescendo cada vez mais, e ninguém da sociedade ainda teve a coragem de bater de frente, de falar, de ser claro, de tomar um posicionamento, de agir. E aí nós estamos perdendo os nossos jovens. Samuel, se você analisar, só nesse ano, a gente já teve, no decorrer de 2 meses, a perca de 2 adolescentes. No decorrer de uma semana, a cada semana aqui, um adolescente ceifando a vida de outro adolescente. E você pode observar, em 90% desses casos, ou vou mais além, em 98% dos casos, as drogas estão envolvidas. Infelizmente, as drogas, ela atua tão silenciosamente, que ela é afligindo as nossas famílias, os nossos lares, e nós chegamos num período em que os pais têm medo de dizer o não para o filho, o pai tem medo da atitude do filho, o pai tem medo da ação do filho, e o pai se omite de falar. Infelizmente, você pode observar, são nas classes mais humildes, mas talvez seja ali onde a gente tem que começar a desenvolver um trabalho. Talvez seja ali onde nós tenhamos que começar a buscar áreas de lazer, área de assistência, mudar um pouco desse assistencialismo e fazer a política pública voltada para a criança e para o adolescente. Fazer a política pública atuar nesse campo. Fazer a política pública trabalhar nesse sentido. E isso, Samuel, é um passo lento e com resultados lentos. E, infelizmente, às vezes, a grande maioria dos nossos poderes públicos eles não estão preocupados com isso. É mais fácil você fazer algo que todo mundo veja do que tomar uma ação preventiva para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, colher resultados. A gente viu aí essa questão, você falava das escolas em tempo integral. Como é que está também a ligação de vocês com as demais escolas de Massapê? Eles têm chamado vocês para fazer palestras, convidado vocês para conversar com os estudantes? Como é que está essa interação do Conselho Tutelar para a gente aprofundar mais essa relação de vocês com as escolas? O Conselho Tutelar tem atuado em todos os órgãos, principalmente nos colégios. Nós estamos sendo bastante requisitados para fazer um trabalho dentro dos colégios, e a gente tem essa parceria com todo o diretor. E hoje eu vejo a maior dificuldade, eu por primeiro mandato, todo mundo conhece a Edvazinho, a dificuldade que eu vejo é porque a sociedade em si, ela não conhece o que é o trabalho dos conselheiros, nem do Conselho Tutelar na cidade. O que acontece? Às vezes, próprias pessoas procuram um serviço
E esse serviço não é dentro da nossa atribuição. A atribuição do Conselho Tutelar é orientar, né, aconselhar, requisitar serviço e defender o direito da criança e do adolescente, né? E muitos da sociedade, às vezes até cobra, cheguei a ser cobrado por alguns pais, que não conhecem o que é Conselho Tutelar, nem Estatuto da Criança e do Adolescente. Acham que nós estamos ali para acabar com os problemas da sociedade em si. Nós não estamos para acabar com o problema, porque o bom mesmo era que acabasse, que viesse ter paz, né? O que eu vejo muito isso é que hoje temos que sair de casa. A casa, junto à família, é a estrutura da sociedade. Uma família unida, ela vai ter sempre êxito, ela não vai ter problema. Mas quando a família hoje acontece, muitas famílias desunidas, muita família tendo atrito dentro de casa. Às vezes o pai não conversa mais com o filho, e aí acontece de o filho até sair do caminho do bem para ir para o mundo da droga. Por quê? Porque ele não tem aquela convivência, aquele diálogo, aquela conversa entre pai e família. E hoje a estrutura que eu vejo é a família, é a base de tudo. Se a família vai bem, a sociedade também vai bem. É por isso que hoje eu vejo a situação muito precária. A gente vê a situação muito precária, por quê? Porque as famílias hoje, muitos não estão tendo mais, querendo ter suas responsabilidades. Os pais, né? Às vezes pega muitos novos também, às vezes já começa a colocar uma criança, um adolescente, e ele às vezes nem não tem responsabilidade, não quer ter aquela responsabilidade que é para ter. E é por isso que nossos jovens, adolescentes, vem acontecendo o que está acontecendo, não só no Massapê, mas em todo o Ceará, em todo o mundo. Estamos conversando com o pessoal do Conselho Tutelar de Massapê, aqui com o Olavo, o Edvar e o Raimundo, falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. A gente vê aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês que são bastante conhecedores, e tendo em mente que a população de Massapê tem que começar a chamar vocês também, né? Não é só uma escola que tem que chamar, mas eu acredito também que as associações de bairro, pessoal dos distritos, com certeza chamando vocês para sentar, para conversar, as igrejas também, né? Como é que as igrejas têm se preocupado em chamar vocês também para dar palestras e para essa juventude? Hoje a gente vê como é bom que venha todo mundo se unir, né? Isso, eu também faço parte de igreja e, no caso, tem que se unir para a gente repassar o que é que o conselho tem que fazer, o que os pais têm que... Qual é a responsabilidade? É juntar aquele grupo de pessoas por um objetivo só, né? E é muito bom quando se une. Neste momento, né, a preocupação, eu acredito que tem outros órgãos se preocupando com isso, mas ainda não se juntaram para debater, para discutir, para poder ver uma saída, uma orientação, né? Eu vejo isso como uma fonte, uma saída, um trabalho de base. Isso não vai surgir aquele efeito agora, é como o nosso companheiro falou. Isso é lento, isso é muito burocrático, um quer, outro não quer. Então, tem a dificuldade de começar a se ajuntar o grupo nas comunidades, né? E muitas pessoas, às vezes, não dão muita importância para o Conselho Tutelar, acham nós muito pequeninos. E não é pequenino, nós somos grandes, porque nós abrangemos a sociedade, os filhos, as crianças e os adolescentes do Massapê de 40 mil habitantes, que tem 5 conselheiros para trabalhar em cima da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas muitas pessoas não dão credibilidade. Às vezes, até quando nós vamos uma vez, como eu já passei, quando nós ia pedir um voto, muitas pessoas até dizem assim, o Conselho Tutelar não faz nada porque o órgão é um órgão fechado, ele não pode estar colocando as crianças e adolescentes expostos. A sociedade, mas se a gente for trabalhar, muitos que conhecem o nosso trabalho, é um trabalho muito pesado, muito árduo, né? Muito assim, um trabalho do dia a dia, mas depende muito da convivência e com a vontade muito grande de a gente ver a situação. Às vezes a gente sai de casa com vontade de resolver os problemas e nem todo dia a gente resolve aquele problema que a gente queria. Porque às vezes não depende só da gente, né? Às vezes de um órgão, outro órgão. Então, tem momentos que a gente sente um vitorioso, mas tem momentos que a gente sente assim, rapaz, eu perdi. Hoje eu não consegui achar o objetivo. Porque o bom mesmo, o nosso objetivo, nós sair de casa é trabalhar pela sociedade, principalmente pela criança e adolescente. Né? Hoje, o que eu vejo lá na sociedade, que nós tínhamos muito... Eu, com o meu coração, eu acho que a sociedade tem um desejo. Nós temos uma dificuldade porque nós não temos uma casa de acolhimento para a criança. Porque tem muitas crianças, nós temos casos que pegam criança na rua, que a gente tivesse uma casa de acolhimento, um apoio, uma estrutura, a gente podia pegar aquela criança que estava na rua e colocar ali na casa de acolhimento por enquanto as autoridades e os profissionais iam tomar conhecimento e tomar a necessária medida.
Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande, mas quem sabe, né, daqui a uns dias a gente pode se unir os órgãos e pensar e conversar e agir. Não é só parar para conversar e não ficar no papel, mas sim agir para poder essa situação ser sanada por uns tempos, alguns dias, né? Principalmente, mas futuramente, ter uma casa para sanar as dificuldades do nosso distrito, da nossa cidade. Hoje em dia, se acontecer algum caso que esse jovem, essa criança não possa ficar na casa devido a algum conflito, como é que vocês estão agindo? Para onde é que essa criança vai? Vai para algum familiar? Como é que, já que não tem essa casa, que seria tão importante, né, para o Conselho Tutelar de Massapê poder trabalhar essa questão? Nós buscamos principalmente os parentes, né? No caso, se está com um parente, o pai, avós, as pessoas mais próximas. No caso daquela família, que possa ficar e que tenha a autoridade, que possa ter aquele local reservado, que tenha ali com segurança aquela criança possa ficar. E encaminhar os órgãos, a decisão, as competências para os órgãos, para o CREAS, para o Poder Judiciário e os órgãos competentes para tomar uma decisão. Possa até ser uma decisão mais assim, vamos dizer assim, judicial. Uma decisão de Poder Judicial e outros órgãos. Pode ser um órgão pode só para acompanhar, para poder dar uma sustentabilidade, uma ajuda e tal, mas também pode ter uma decisão judicial que venha tirar de uma mãe para o pai. Isso é só ordem judicial, né? Isso é muito acontece. Mas se tivesse uma casa de acolhimento, o mais local, o mais certo, mais reservado era levar para a casa de acolhimento, porque ali ia ter profissional cuidando diretamente das crianças, do adolescente. Nesse seu primeiro mandato, como é que você está vendo essa questão, que é um trabalho para a sociedade massapêense no todo, a criança e o adolescente, né? O bem-estar da nossa criança, tirar ele do mundo das drogas, tirar ele da ociosidade. Como é que está sendo esse seu trabalho, uma visão sua desse seu primeiro mandato como conselheiro tutelar? Tem momentos que a gente acha que tudo acabou. Uhum. Por quê? Porque a gente olha para um lado e para o outro e não vê saída. Tem que parar e pensar, e aí é onde a gente vai refletir e começa a conseguir algum campo para que possa sanar aquele problema. O primeiro mandato, às vezes, a gente fica muito ali mais perto dos companheiros mais experientes, mas eu já tenho um trabalho, já que eu trabalho na sociedade, a gente trabalha diretamente com a igreja, a gente já tem dá para a gente fazer um trabalho razoável bem, né? Graças a Deus. Mas é assim, é a preocupação, porque não é fácil. A gente vê que é algo e, às vezes, para conseguir, né, ainda depende de muitas burocracias, presença de outros órgãos. Se depender só do Conselho Tutelar, eu acredito, dos 5 conselheiros, para conseguir algo melhor para criança e adolescente, eu acredito que ia funcionar muito mais. Só que as coisas é lenta. As coisas têm que ser tudo legalizado, oficializado, tem que ter sido votado, tem momentos que não depende só da gente. Se dependesse só do órgão, eu acredito que funcionava muito mais. Mas depende muito dos poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, todos os poderes, para que se unir, para que possa trabalhar, que venha afetar não só os pais de família, mas que venha trabalhar em cima da família para que possa sair todo mundo bem, principalmente as crianças e os adolescentes. Queria ouvir agora, Olavo, aqui as suas palavras também, fale um pouco aí da sua experiência como conselheiro tutelar aqui na nossa cidade de Massapê, que a gente sabe que é uma cidade, né, que tem bastante movimentação, a adolescência com a mente bastante fervorosa, né, nesse período, porque a criança sai da criança, né, do período infantil, vai chegando na adolescência, vai vendo essas facilidades do mundo de hoje em dia, e você, como um homem também experiente de vida, como é que você está vendo esse seu trabalho? Ô Samuel de Lima, já é meu 4º mandato, já tenho 10 anos de conselho tutelar. A gente vê muita dificuldade, como o irmão que falou, tem hora que a gente fica sem saber o que fazer. Agora, recentemente, 15 dias atrás, a gente pegou um problema que uma mãe foi posta fora de casa. A mãe botou a filha e a neta fora de casa. E nós tentamos resolver esse problema, a família dela, ninguém queria ficar. Fomos para a família lá do pai também, ninguém queria ficar, a gente fica assim... um pouco apreensivo, sem ter solução para o trabalho. A gente vai apelar à promotoria, a promotoria apela à assistência social, e a Secretaria de Assistência Social, graças a Deus, tentou solucionar o problema por 90 dias, alugar uma casa para que essa mãe fique com a sua filha nesse período. O que eu entendo pela vivência no meu trabalho de conselho tutelar, o Carlos de Lima, o Samuel de Lima, eu acho que tem saída. Se nós tivéssemos abrigo para criança, para adolescente, a casa de recuperação.
seria uma hora oportuna para tentar recuperar essas crianças que é abandonado pelos pais, que é maltratado pelos pais, porque aqui também, ao longo do nosso trabalho, a gente já presenciou e provocamos ao juiz, quando a mãe é negligente, o pai é negligente, os filhos ficam sofrendo à margem da sociedade, nós provocamos o juiz para que ele tire a guarda dos pais e bote em outra família. Isso já aconteceu. A gente quer dizer que o Conselho Tutelar está atento aos problemas da cidade. Quando as pessoas dizem que o Conselho Tutelar não faz nada, é porque nós não podemos prender, nós não podemos tirar, nós não temos aquela força de agir como o promotor tem, como o Poder Judiciário tem. Agora nós provocamos. Nós levamos a denúncia ao promotor, ao delegado, ao juiz, e os problemas serão resolvidos. Essas senhoras, essas mulheres que vivem bebendo, os pais, que têm filho, tem que ter cuidado, porque a gente provoca, já recebemos denúncias anônimas, ou vem mesmo pessoalmente, a gente vai averiguar, vai fazer relatório, chega até a mão do promotor e do juiz, e essa mãe perde a guarda do filho, como aconteceu recentemente. Teve uma mãe, mas o pai vivia só na embriaguez. Houve uma denúncia anônima para o Conselho Tutelar, a gente foi fazer relatório, desse relatório se passa... não é só de uma vez, a gente vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, vai dando essa oportunidade e orientando aos pais para que tomem a sua responsabilidade com o seu filho. Não tomando as responsabilidades, nós provocamos ao promotor e ao juiz para que tire a guarda da mãe. Já aconteceu muito isso aqui. O que a gente quer dos pais? Que cada um tenha essa responsabilidade. Quem somos nós para estar ensinando ao pai ou à mãe o que fazer com o filho? Isso aí é natural da vida. Você botou filho no mundo, é natural que você tem que cuidar do seu filho, na alimentação, amor e carinho e a proteção. Isso aí é o básico que um casal tem que ter quando casa e bota filho no mundo. Muitas pessoas têm relacionamento aí, vamos dizer assim, de amizade, que só é companheiro. Os companheiros engravidam a adolescente ou adulta, vai lá e abandona. E aí? O que vai dar depois? Vai dar trabalho à sociedade. E esse caso cai no Conselho Tutelar. É por isso que eu digo, se Massapê tivesse um abrigo para acolher as crianças, um abrigo para acolher e trabalhar os adolescentes, esses que vivem no mundo da droga, nós teríamos uma sociedade com mais paz. Nós teríamos mais tranquilidade em algumas famílias. Porque tem muitos pais que não sabem o que fazer. Realmente, às vezes a gente nem a razão. O filho cai no mundo da droga. E tem muitos pais que pedem socorro a gente, pedem socorro à autoridade, e não tem o que fazer, levar essa criança para onde? Até muitos pedem que mande prender meu filho, mande para a FEBEM. Não é nosso feitio estar prendendo ninguém, nem pedir ao juiz, por causa de droga, estar prendendo, não. Para um adolescente ir para a casa de recuperação, o presidente de Fortaleza, ele tem que cometer um ato infracional. O que é o ato infracional? Roubar, matar, ou uma coisa assim, parecido para que o juiz tome uma definição para mandar ele para a casa de recuperação em Fortaleza, que não é bom. Eu vejo que essa saída no Brasil todo está nos gestores, o presidente da República, o governo estadual, o prefeito municipal. Vamos falar de Massapê. O prefeito municipal, se aqui nós tivéssemos um abrigo para botar crianças que são maltratadas, negligenciadas, a omissão dos pais, é muito fácil a gente pegar aquela criança e botaria lá no abrigo. E essa criança, de acordo com o passar do tempo, se os pais não oferecessem, vamos dizer assim, segurança para criar seu filho novamente, ia adotar. Como tem em algumas casas, Fortaleza, não sei se Sobral já tem, não sei, seria a solução. Criança, adolescente que vive no mundo da droga ou cometendo ato fracional, botarei numa casa de recuperação. Prender não resolve. Sim, para recuperar com psicólogo, psiquiatra, profissionais da área de saúde, na parte de religião, ele podia escolher, ter esse acompanhamento. Eu acho que tem jeito. Agora, infelizmente, os políticos não fazem o necessário para que podemos recuperar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Umas políticas, política pública quase não existe. Política pública quase não existe na cidade de Massapê. Não adianta falar bobagem. A gente não tem aqui, quando pegar uma criança ou um adolescente, para onde levar. Até porque é complicado uma criança que desde pequena crescer vendo o pai bebendo, né? No alcoolismo,
e esse conflito que exista dentro de casa. Como é que vai ficar a mente daquela criança no cotidiano dela, no dia a dia, ver o pai dela chegando alcoolizado, ou ver aquele conflito entre pai e mãe, aquela questão de brigas dentro de casa? É complicado, com certeza. E aí vem a sociedade a querer um posicionamento maior de vocês, mas tem que começar dentro de casa, né? Essa educação familiar. Isso aí, a base da sociedade é a família. Se a família apodrece na parte de estruturação, pai chega em casa, vai bater na mãe, ou chega embriagado, não dá alimentação. Como será a formação do juízo dessa criança? O que esperar dessa criança mais na frente? O que ela presencia? Vai ser bom para a criança? Claro que não, né? Uma criança que vive numa família desestruturada, vai crescendo, vai procurar rua. Vai procurar rua, na rua ele vai encontrar quem? Os amiguinhos que vão oferecer droga, ou vale dar questões financeiras para que você possa roubar ou vender a droga, ou fazer coisa. E no caso da criança ou moça, vão prostituir ela, porque ela não tem paz em casa e vai buscar na rua. Tem acontecido muitas vezes aqui, criança que deixa sua casa e procura paz na rua, porque no seu próprio lar não tem um convívio sadio para que ela possa viver em paz, na parte da educação, do lazer, na parte da saúde. Aqueles pais negligentes, de omissão, que não cuidam de seus filhos, cai no conselho tutelar. E a gente, quando a gente toma as medidas, porque nós não temos medida judicial, nem que possa punir. A gente faz relatório e manda para o promotor ou o juiz. Mas nós somos muito cobrados, nós somos ameaçados de morte, ameaçados de apanhar, porque nós fazemos certos trabalhos, porque eles não querem enxergar o erro deles. Mas na hora que o Conselho Tutelar toma uma medida, aí nós ficamos sendo perseguidos. O Conselho Tutelar fez isso, tirou meu filho. A gente não tira filho de ninguém. Os pais, quando erram, nós somos o olhar da sociedade perante a criança e adolescente. Nós somos olheiros. Nós recebemos denúncia pessoal ou denúncia anônima. A gente recebe via telefone, que a gente vai averiguar o assunto, quando na verdade a gente vai tomar as medidas necessárias, ou perante o promotor, ou o Poder Judiciário, ou do Poder Executivo, para que tome sane esses problemas com essa criança e adolescente. Sabemos que o nosso trabalho é árduo, porque nós não temos assim, um apoio como a gente queria ter do Poder Municipal. Nós temos problema com o carro. Nós temos uma demanda aí para se fazer, mas não podemos sair. Ontem e hoje recebemos 5 denúncias de visita, mas como podemos sair? Às vezes a pessoa, eu fui no Conselho Tutelar, ele não veio aqui, mas como podemos deslocar se a gente não tem um transporte disponível? Para a gente ter um bom trabalho, tem que ter uma estrutura. E a gente cobra isso do Poder Municipal, para que tenha uma estrutura para que o Conselho Tutelar pode socorrer essas crianças. Às vezes tem criança que corre risco de morte, se a gente não chegar a tempo a uma certa denúncia. É isso que é nosso trabalho, com a dificuldade. Eu queria agradecer a vinda de vocês aqui, deixar o nosso microfone à sua disposição para algo que eu não lhe perguntei, que você queira esclarecer a sociedade massapeense. Eu agradecer aqui o seu convite. Isso é bom, porque a comunidade da cidade de Massapê, que está nos ouvindo, deve ter tirado algumas dúvidas. Registro de nascimento, procura o Conselho Tutelar, encaminhamento de pensão alimentícia, certidão de óbito, e outras coisas mais inerentes à criança e adolescente. O Conselho Tutelar está para ajudar. Quero agradecer o convite e, quando precisar, nós retornaremos com todo prazer. Com certeza. Ele vai para trazer aqui as suas palavras e também, se eu não lhe perguntei algo, você fique à vontade, tá bom? Quero agradecer a você, né, e a diretor da rádio, e a todos, a sociedade, no modo geral, que está nos ouvindo, e o Conselho Tutelar está de braços abertos para acatar a notificação ou a denúncia. E se alguém tem uma dúvida, procura o Conselho Tutelar para tirar algumas dúvidas. E a sociedade, nós estamos abertos em si para a sociedade e trabalhar para a criança e adolescente. E que possa mudar a visão do povo. Quando chegar uma nova eleição do Conselho Tutelar, não vamos dizer que é só para arrumar um emprego, mas sim para zelar pela criança e o adolescente. Agradeço, muito obrigado. Rebolduras, e as suas considerações, também deixo a mesma pergunta, se eu não lhe perguntei algo, fique à vontade, tá bom? O espaço é de vocês. Pronto. Nobre locutor Samuel de Lima, eu queria só agradecer o espaço, dizer que é muito importante para a sociedade massapeense e para o Conselho Tutelar esse intercâmbio, né, é muito saudável e salutar para a gente vir expor
nossas atribuições, né? A gente somos um grupo de 5 que funcionamos em uma sede própria, né? Essa sede está apta a dar um espaço plausível para, digamos assim, as nossas audiências, para os nossos atendimentos, né? O nosso trabalho é sigiloso, nós não podemos estar expondo, tanto que em momento nenhum dos conselheiros citou nomes de pessoas ou de atendimento, tá entendendo? Por quê? Porque o sigilo faz parte do nosso profissionalismo, né? É a exigência, né, da lei que os conselheiros, tá entendendo, sejam profissionais. Então, assim, Samuel, agradecer, dizer que nós nos sentimos honrados com o convite, né? Agradecer à direção da rádio por esse espaço, agradecer ao nobre locutor, né, por ter lembrado do Conselho Tutelar, e dizer que a batalha é essa, né, que o Conselho Tutelar, para defender o direito da criança e do adolescente, está aí para contribuir, dar a sua contribuição com a sociedade maçapense, tá, e enfrentar os problemas, né. Quem sabe, com pequenas atitudes, com pequenas ações, nós não consigamos, num futuro bem próximo, colher frutos, né. Com certeza os nossos adolescentes vão começar a abrir mais os olhos, vão começar a ver, né, o trabalho do Conselho Tutelar. A nossa sociedade vai começar a ver também com bons olhos, né, os profissionais que lá nós temos, né, e agradecer pelo espaço. No ato da campanha do Conselho Tutelar, muitos conselheiros foram na casa, né, da sociedade maçapense, muitos conselheiros foram pedir votos, né, e aí éramos 12 candidatos, né, e a sociedade maçapense escolheu 5. Então, esses 5 têm a responsabilidade de carregar nos ombros, né, os anseios da sociedade maçapense, né. Nós aqui representamos também os anseios da sociedade, porque fomos eleitos através do voto, né, fomos eleitos porque as pessoas confiaram no nosso trabalho, né. Nós tínhamos 12 candidatos, 5 foram eleitos, 3, né, foram reeleitos, e temos 2 no primeiro mandato, né, mas todos estão empenhados, né, e desempenhando o seu papel de conselheiro, trabalhando, buscando, né, o bem em prol da criança e do adolescente. Principalmente porque nós sabemos da problemática, né, nós sabemos de como está a nossa sociedade, né, nós sabemos que o momento é um momento difícil, é um momento de crise, né, mas se a sociedade buscar, desenvolver, fazer um pouco, né, em prol das nossas crianças, se nós cuidarmos de nossas crianças, no futuro bem próximo,